São incalculáveis as doenças que podem surgir por causa de uma mordida errada, uma arcada dentária irregular. Eu vou conversar com um especialista no assunto, o ortodontista Dr. Paulo Roberto Moreira dos Santos. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Bom, o que pode ocasionar numa pessoa que tem essa mordida errada? Bom, diversos aspectos estão interrelacionados com uma mordida errada, né? Uma mordida deficitária. Porque não existe cabeça sem corpo, nem corpo sem cabeça. Então, uma mordida errada, por exemplo, uma mastigação viciosa unilateral, vai lesar, inclusive, a coluna cervical, porque também vai entortar daquele lado. Vai gerar uma assimetria facial, porque um lado vai trabalhar e o outro não. Então, toda a musculatura envolvida nessa mordida errada também vai sentir. Então, vai desde a cabeça até no dedão do pé. Então, a pessoa começa a ter reflexos em outras áreas do corpo físico em função de uma mastigação errada. Quanto mais. E quando que a pessoa acaba procurando um profissional para ver o problema que ela tem? O adulto, quando ele começa a sofrer as consequências dolorosas disso tudo. Mas até ele cair no nosso consultório, ele passa por um neurologista, ele passa por um clínico geral, ele passa por um otorrino, ele começa a ter distúrbios, por exemplo, de labirintite, de tonturas, de dor de cabeça, de enxaquecas, de falta de sono, de apetite e tal. Então ele se cerca de profissionais até se sentir, algum desses profissionais nos indicam, né? Até que alguns desses profissionais nos indicam, que agora, hoje em dia, estão mais familiarizados, esses outros profissionais, com esse tipo de abordagem, né? Então, realmente, passa pela boca muitos distúrbios advindos do corpo humano. Agora, esses profissionais, eles têm esse conhecimento, eles indicam o ortodontista, eles têm essa capacidade de detectar, olha, isso não é questão neurológica, esse não é uma questão da especialidade médica, e sim de um ortodontista. Exatamente. Hoje em dia, eles estão tendo esse deslumbramento, porque, veja bem, se você tem uma labirintite, um chiado no ouvido, vai procurar um otorrino, e ele faz um exame interno do seu ouvido e não encontra nada. Na verdade, você não tem nada no ouvido. Então, é reflexo daquilo que você apresenta da mordida errada. Agora, hoje em dia é muito comum a gente encontrar pessoas que usam aparelhos para correção. Isso é bom? Qual que é a sua avaliação? Certo. Olha, então diversos profissionais estão nos procurando, nos indicando esses pacientes. São pediatras, né, com as crianças, são fisioterapeutas, porque não tem uma resposta. A pessoa fica boa em determinada época do tempo, do ano, e depois volta de novo, porque a causa disso tudo não foi mexida, eles estão mexendo nas consequências. Então, é preciso colocar uma aparatologia na boca para reverter esse quadro clínico. Agora, a aparatologia por nós usada é diferenciada da ortodontia fixa, né? Porque a ortodontia fixa visa a colocação de dentes no lugar. Agora, os aparelhos de correção, né? Quer dizer, é importante a pessoa utilizar, buscar uma correção, agora, buscar um especialista. Isso. Né? Porque o que a gente percebe muitas vezes é que o aparelho virou moda. E não é um modismo, quer dizer, é algo que representa uma melhor qualidade de saúde para o paciente. A necessidade de aparelhos sempre existiu. Só que hoje ela está sendo mais abordada, né? Hoje os meios de comunicação favorecem isso. Toda hora a gente está colocando, olha, você precisa de um dentista. Então, os próprios dentistas estão melhor preparados para esse tipo de patologia, assim como o leigo também. Está vendo que eles precisam da gente, eles precisam de correção. Então, a nossa técnica, particularmente, ela visa mais o direcionamento ósseo do que o dentário. Ela visa mais a inter-relação do maxilar superior com o inferior. Então, com isso, ela visa mais a postura do indivíduo.
Particularmente a nossa técnica, ela não é uma técnica standard para determinadas mordidas erradas, determinados tipos de mordida errada. A gente trata paciente caso a caso e a necessidade de cada um, da criança, do adulto, e se tem dor, se não tem dor. Então a gente coloca, ela é feita sobre acrílico, sobre os dentes, e num primeiro contato, esse acrílico contemporiza a mordida errada. Então o paciente passa a não mais morder daquele jeito torto. Sim. Então a gente faz um guia, cada vez que ele morder em cima daquele aparelho, ele está mordendo direito, como ele deveria morder se não fosse desviado aquele crescimento. Bom, você já falou das diversas etapas, né, do desenvolvimento do ser humano, de criança, adolescente, adulto. No adolescente, principalmente, a gente percebe que grande número de adolescentes usam o aparelho. Quer dizer, e às vezes até parece que é uma questão de estética, né, de vaidade, e não é. Quer dizer, é uma questão de saúde. Quer dizer, claro que você corrigir a mordida, você acaba mudando também uma série de questões, de problemas da face, e acaba sendo melhorando a estética, mas não é uma questão de estética, é uma questão de melhorar a saúde do paciente. Isso, não é uma questão estética, é uma questão funcional. A estética vem junto com a função. Eu sempre falo, seu tratamento, nós vamos devolver a sua função. A estética eu te dou de brinde. Então, ela acompanha um bom funcionamento orgânico. Então, e a recíproca é verdadeira. A estética também, se ela está deteriorada, a função, logicamente, vai estar também. Então, o adolescente nos procura mais por essa razão estética. O adulto, mais pela razão da dor, do desconforto do dia a dia, da qualidade de vida que ele não tem. Viu? E a criança, porque está sendo indicada pelo pediatra, porque não respira bem, não mastiga, não dorme direito, não concentra na escola, num aprendizado deficitário, em função de uma alta taxa de gás carbônico e uma baixa taxa de oxigenação cerebral, porque respira pela boca. Então, tudo isso está envolvido numa mordida errada. Bom, você tem publicações, até trouxe aqui, 2 publicações, 2 livros que são orientações para os médicos, né, sobre a mordida errada. Esses livros são também para leigos ou são só mais para os profissionais médicos? Esses livros são para os dentistas, né? A gente aqui nesse segundo livro, quando a gente fazia 10 anos que já praticavam esse tipo de tecnologia no consultório, a gente parou e viu que a gente estava fazendo alguma coisa muito séria, muito bonita, que deveria ser publicada. Então a gente publicou esse primeiro livro, chama-se A Lógica do Bom Senso, esse aqui. E a partir daí, uma editora especializada em odontologia de São Paulo, a editora Santos, nos proporcionou um convite de fazer um outro com eles, né? E aí a gente fez esse outro como um subsídio a mais para o dentista que deseja executar a mesma técnica que a gente. Quer fazer, segue esses passos que chega no mesmo resultado nosso. Quer dizer que é a orientação para o próprio dentista, é uma orientação técnica. Cirurgião dentista. É, uma orientação técnica para o próprio cirurgião dentista. Agora, quais claro as que tem dicas? fotos, tal, para o pessoal ter uma noção de como era, como ficou. Quais as dicas que o senhor daria para alguém que está assistindo o programa e pode achar que tem algum problema ou despertou nele a curiosidade de ter uma consulta, de saber se o problema que ele tem está relacionado com uma mordida errada? Quer dizer, quais as dicas que você poderia dar para essa pessoa? Bom, nas diversas fases da vida, uma criança que não se concentra, uma criança que vive com rinites, alergias, sensibilizadas diariamente, ainda mais com esse ar poluído que nos cerca, né? Uma criança que respira pela boca, evidentemente, vai ter todo um aparelho estomatognático, que é a mordida deficitária. Então, precisa procurar um especialista. Um adolescente, a estética vai estar debilitada. Esse também vai procurar um especialista. E o adulto são queixas que até então ele não tinha, como formigamentos nos membros inferiores, como dor de cabeça, como dor no pescoço, como
uma indisposição ao dormir, ele não dorme bem, está sempre acordado, ele não aprofunda no sono, ele vive um sono levezinho, tem uma qualidade de vida inferior, que pode muito bem estar relacionado com o tipo de mordida que ele tem, né? Agora, como você está me falando, como prevenir isso? Sim. Então, a criança, a área da prevenção é mais voltada para a criança. Então, chupeta, dedo, mamadeira, isso não pode ter, né? Tudo que ele coloca na boca vai contra aquela natureza, aquele crescimento fisiológico. Tá. E Isso uma acaba mastigação, prevenindo. e a mastigação adequada. Ou seja, para você mastigar adequadamente, você tem que ter uma dieta também balanceada, né? Hoje em dia, as mordidas erradas, as maloclusões, estão em grande número por causa tudo fast food, é tudo rápido, ninguém mastiga. Então ele malha o corpo, mas a boca não. Você fazer a ginástica da mastigação para que esse osso se desenvolva plenamente e dê um alinhamento correto para os dentes. Bom, para finalizar, que o nosso tempo infelizmente está esgotado, quem não puder pagar uma consulta particular, a rede pública está preparada para essas consultas? Eu creio que na USP tem um atendimento nesse sentido, nas associações odontológicas também tem, e nosso anseio é que um dia a gente possa também entrar com a nossa técnica dentro desses organismos públicos preparados para receber grandes populações, que até hoje não estão. Muito obrigado pelas informações. Obrigado a você, é um prazer estar aqui. Obrigado. E fica o convite para estarmos juntos amanhã, às 6:45 da noite, aqui na TV Record, para mais um programa do Baleia. Uma boa noite, até amanhã.